Simplesmente os 12. Um grupo muito animado para viajar se formou. À frente a família Costa, que muito se esmerou para todos proporcionar uma viagem sem par, como a gente sequer sonhou. O continente europeu foi o destino escolhido. As passagens foram compradas por um preço que quase duvido. Os roteiros foram traçados, os hotéis agendados, tudo muito bem tecido. As reuniões tão esperadas nas casas dos participantes, sempre um lanche saboroso e conversas edificantes. Grupo no Zap foi criado, onde tudo era agendado, com postagens elegantes. O local mais disputado, a casa de Lourdes e João. Lá rolava pato guisado, temperado com manjericão. Os roteiros eram revisados, os pontos pendentes listados para a próxima reunião. Um resumo era postado para ficarmos alinhados com as decisões tomadas e os passos a serem dados. Mas um banho de águas frias, após andar 1, 2, 3 milhas, nos deixou atordoados. Houve mudança de planos por conta do incidente. Alguns pularam do barco, outros seguiram em frente. Raspando o fundo do tacho, mantendo firme o penhacho, enfrentamos a torrente. Nossa chegada à Europa começou em Portugal. Na passagem na imigração, Sérgio não estava legal. Havia uma mala abandonada que poderia estar recheada com explosivo fatal. Chegamos a Frankfurt, já no cair da tarde. Num restaurante típico, comemos de verdade. Um joelho de porco, João comia sem dó. Os demais nas saladas, Anderson no caldo quinó. No outro dia, no café, os Costas custaram a descer. Sérgio e Anderson, instigados, quiseram saber o porquê. Os hóspedes do quarto de baixo fizeram uma reclamação, que houve no quarto de cima a noite inteira animação. Pela administração intimado a justificar a situação, João disse que o joelho de porco era a única explicação. O pastor Cris e a Nicola nos fizeram grande surpresa, brindando com lembranças o cais, cheio de graça e pureza. E cantamos na estação cânticos de adoração, um momento de rara beleza. Na Primark que nos levaram foi um ensaio educador, pois João esqueceu a pochete no cabide do provador. Ficamos a noite ao relento, esperando o ônibus chegar, com uma jovem gritando alto e um frio de lascar. O ônibus, um pinga-pinga, parava em todo lugar, o microfone troando e a luz sem se apagar. Foi uma luta terrível, mal dava para cochilar, a chuva caindo fina e o microfone a berrar. Zurico, Zurico, ninguém entendendo nada. Sérgio desceu do ônibus e a mala foi jogada. Sérgio disse: gente, é aqui, o cara está brabo como um siri, parecendo uma cobra danada. No trem para o hotel, o bilhete não se comprou. Lourdes disse: vai dar multa, e todo mundo se apeou. Compramos os bilhetes e embarcamos no trem. E uma parada depois, descemos todos, porém. Ao destino havíamos chegado, estávamos todos agraciados por agir como convém. Às noites para o jantar, corria solta a imaginação pelos grandes chefes de cozinha que pilotavam o fogão. Nas saladas, Lourdes e Tina, com temperos da Argentina. No latte macchiato, o Serjão. Quitéria no cuscuz marroquino, Áurea no arroz de camarão, Anderson no ovo cozido, João de Lourdes no salmão. Nossa visita ao Coliseu foi bastante movimentada. Começou com uma corrida, pois a hora estava marcada. E com a greve do metrô, 2 ônibus a gente pegou. Depois corremos até a entrada. O monumento é gigantesco, marcado pelo sangue e muita dor. Diversão pro povo, deleite à glória do imperador. Que um pobre Deus se julgava, a vida humana desonrava, não dando glória ao Criador. João de Lourdes se descarregou e aos porões então desceu, para conhecer os subterrâneos, onde muito cristão padeceu. Ao ver as celas, ele desmaiou, e lá caído foi que sonhou ser um gladiador hebreu. Entrou na arena ovacionado, com a espada riscou o chão. O escudo luziu na arquibancada, o povo gritando: João, João! Quando enfim ele acordou, do agitado sonho lembrou que matou tigres e um leão. Enquanto isso, preocupada, Lourdes chamava por João. Agarrada às grades assoviava, mas não vinha resposta não.
Um plano então foi definido para encontrar o perdido em toda aquela imensidão. Sérgio ficou na entrada, Maria de Lourdes na lateral, Tina, Pedro e Alice na saída, o Wallace e o Área em espiral. João conseguiu o celular emprestado, mas Lourdes não atendia o chamado, julgando ser um golpe banal. Alice exclamava, "Seu João!" Quando o povo na saída passava, então o Anderson atendeu. A ligação que o João tentava, irmãos, ele falou emocionado, o nosso perdido foi achado, e de alegria Lourdes pulava. No passeio pelas fontes, muita beleza e emoção. Escultura de tirar o fôlego, muita arte na composição. A Fontana de Trevi é um monumento à criatividade, ao pensamento, delírio da imaginação. Saindo da Fontana de Trevi, uma mala Sandra fitou. Era verde e atraente, apaixonada ela ficou. Tinha um extensor incrível, mas 70 era um preço horrível, e o desejo ela abortou. Anderson, vendo a cena, entrou logo em ação. "Eu dobro esse indiano, preste bastante atenção." Na lábia esperta ele arrochou, e a linda mala arrematou, por 40 euros a transação. João Costa ficou intrigado com o preço do acordão e ragateou a mala igual bem no outro quarteirão. O oriental então capitula, por 35 à vista a mala é sua, disse em tom de rendição. O Wallace deu um sorriso contido ao ver o Anderson se apoquentar, e Anderson retrucou ao Wallace, "Tu não perdes por esperar. Vai ser a bola da vez e depois, quem sabe, talvez, seja a vez do Sérgio Guará." No dia seguinte, o Panteão o grupo foi visitar. O Wallace ficou encantado com a magia daquele lugar. Os belos capitéis ornados, nas colunas coríntias encimados, cativaram-lhe o olhar. Naquele clima de deleite, sua alma põe-se a vagar. Fica então tudo desfeito quando apita o celular. O Wise chama a atenção para a compra do cartão, 3 gelatos para purgar. Áurea, Pedro e Alice curtiam muito enlevados seu gelato de 15 euros quando foram abordados. O Wallace disse num rompante, "Cadê o juízo da vossa fronte? Acaso estão desvairados?" Estava aqui tão absorto, contemplado as belezas, e minha cabeça esquentou e derreteu de tristezas, de ver os euros voando, a mão do adeus balançando, levando as minhas riquezas. Anderson, sem dizer nada, de soslaio o Wallace fitou. Deu um sorriso camarada que para ele significou: "Tu tem gelo, eu tenho a mala, que é lindinha e 0 bala, e tua conta só murchou." Anderson e o Wallace secando para uma praga alcançar. Foram direto no ponto, a tua vez vai chegar. Era tanta a pressão, maus agouros na direção do precavido Sérgio Guará. A coisa chegou a tão ponto que Sérgio precisou beber água na fonte de São Pedro para a maldição rebater. A água benta funcionou e uma garrafinha ele levou para melhor se proteger. Na vista à cidade de Pisa, o que ficou na memória foi ver a torre inclinada e a catedral sua glória, e ver o Anderson cismado, sendo por João orientado a fazer carrossel na rotatória. Os grandes efeitos lendários merecem serem narrados, pois revelam seus heróis, corajosos e atilados, ainda que sejam Quixote, lutando contra um mangote de inimigos imaginados. A travessia da Ponte Vecchio, um avanço ousado do peão, foi como a invasão da Itália pelas tropas de Napoleão. Anderson no Audi A3 investe bradado a Lea Jacta Est, como Júlio César no Rubicão. Ele estava escoltado por uma aguerrida legião, as diligentes Sandra e Quitéria e o fiel escudeiro João. Batedores na retaguarda, sem fuzis nem espingarda, davam a ele guarnição. Sim, capitão Wallace e Áurea, que embarcaram na fanfarrice, seguindo de perto o general, junto com Pedro e Alice. Porém, a polícia municipal logo mostrou quanto vale, pondo fim àquela sandice. Aplicaram-lhes uma multa, dolorida mas comemorada, pela grandeza da ousadia, que será sempre lembrada por 8 brasileiros de coragem, no Audi e no Volkswagen, a Ponte Vecchio foi cruzada. Na viagem a Cinque Terre, uma coisa inusitada. Na descida em Manarola, a porta ficou trancada. João e Alice correram pro outro vagão na frente. Ele, pulando como cabrito, esqueceu o joelho doente. Alice ria fingindo de morta, enquanto João chutava a porta, gritando: "Me acode, gente!"
Nas Dolomitas um êxtase a gente experimentou, com a visão deslumbrante da beleza que Deus criou. O luz de sol nas montanhas, o lago e as árvores risonhas, como Deus nos agraciou. No lago um pato caminhava sobre o gelo que se formou. Então o Wallace, admirado no coração, assim pensou: se Pedro andou sobre o mar, sobre o lago eu hei de andar. Foi a decisão que tomou. Alice foi para o outro lado e como cineasta se postou para registrar o feito do pai, mas alguém disse ele endoidou. Quando foi dar o primeiro passo, Áureo deteve evitando o fracasso, pois viu que o pato afundou. Na saída de Dobiaco, no clima houve mudança. A neve corria os carros e a gente feito criança. Bola de neve jogava, um no outro e folgava. Ah, que doce lembrança! À noite em Veneza, perdidos pelas ruas a vagar, com o GPS do Anderson pousando em solo lunar. A coisa tava ficando cruel. Quitéria já procurava hotel para poder descansar. Na Eslovênia um bate-volta, viagem que todos agradou. Em Nova Gorica, divisa noroeste, que Iugoslávia com Itália selou. Passeios e fotos foram tiradas, compras no shopping realizadas, mas um susto a gente passou. Sandra sentiu falta do celular, deixando o Anderson aturdido. Procuramos em todas as lojas e não se encontrou o perdido. O grupo permaneceu em oração, Deus deu a eles iluminação e o encontraram protegido. Atrás de um tronco de árvore, onde fotos a gente tirou, na divisa Eslovênia e Itália, foi que o Anderson o encontrou. Deus sempre responde à oração, ainda que pareça sem solução, no coração a gente o adorou. No último outlet em Veneza, muita compra e conversão. Anderson achou uma mala branca, a qual cabia um caminhão. Ele disse: Sandra, não tema, o despacho não será nosso problema, mas de Quitéria e João. Deus esteve no controle de tudo o que sucedeu. A Ele toda a glória o grupo sempre rendeu. A partilha, a lealdade, vivendo em irmandade como a gente cresceu. E esperamos muito em breve poder nos reencontrar e realizar outras viagens que por certo não vai tardar. Debaixo do sol a alegria está em boa companhia e as bênçãos de Deus compartilhar. Simplesmente os 12. Por Sérgio Guará, São Luís, 26 de janeiro de 2024.